Vamos lá, meus caros, muito boa noite. Sou o Ricardo Teodoro, aqui do Incorpora Comigo, e junto do Nielson e mais alguns convidados, a gente resolveu abrir essa live aqui hoje, dia 5 de fevereiro, 5 de janeiro de 2026, primeiro dia útil de 2026. Tem muita gente que já está trabalhando, eu não sei vocês aí, mas aqui o negócio pegou o dia inteiro, não foi moleza. É gente ligando, gente perguntando se a gente voltou, gente confirmando se a gente voltou, querendo saber se as coisas já estavam rodando, né? E junto do Nelson aqui da Biocasa, mais um Incorporar Comigo, a gente vai começar uma série de lives. E o pessoal que já se encontra na comunidade do Incorpora Comigo e da Biocasa, certamente vai ser os primeiros, serão os primeiros a serem avisados, né? Tanto é que vocês estão aqui dentro da tela do Zoom, e quem não faz parte desse grupo só vai conseguir assistir lá pelo YouTube, não vai conseguir bater um papo com a gente, como a gente vai fazer por aqui, tá? A gente vai explicar um pouco sobre o que que é essa comunidade, por que que a gente criou essa comunidade, por que que vocês estão aqui, enfim. E a gente vai falar um pouco também sobre a melhor profissão do mundo, que a gente assim denominou, que é a do incorporador imobiliário, né? Muitos de vocês aí que fazem parte já desse grupo são atuantes do mercado imobiliário, seja com qual profissão for, seja em qual parte da profissão, da atuação desse mercado. A gente já entendeu que a maioria do pessoal que está lá é atuante de alguma maneira. E a gente quer ajudar vocês a ampliar um pouco, talvez muito, não sei, sobre o conhecimento desse mercado e também ter acesso a algumas ferramentas que a gente tem e que ao longo do tempo, dos dias, a gente vai apresentar essas ferramentas para vocês. É isso, Nilson? Exatamente isso. Nós, dentro da Biocasa e dentro do programa do Incorpora Comigo, nós estamos criando uma grande comunidade. Então, essa é a meta de 2026, ter uma grande comunidade, né, e fazer as pessoas entender que a incorporação é a melhor profissão do mundo. Né? E por que que é a melhor profissão do mundo? É o intuito dessa live, a gente conversar sobre isso, é que vocês entendam exatamente, né, o que que é a incorporação imobiliária. Muitos aqui já têm uma noção do que é a incorporação imobiliária, mas no final dessa bateria de lives aí, é ter um pouco mais de profundidade. E eu gosto muito de usar meu exemplo, Teodoro. Você já é um pouco diferente de mim, mas eu tive uma carreira de CLT por mais de 22 anos, né? E quando você fica por mais de 22 anos na CLT, eu entrei ali, né, como vendedor e cheguei a diretor, né? Então, quando você fica 22 anos e hoje tudo que eu entendo sobre incorporação, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos, esse aqui é o quarto ano, se eu tivesse investido os mesmos 22 anos com a incorporação, né, hoje eu já estaria muito mais rico, sem dúvida nenhuma, né? Então, basicamente, é as pessoas entenderem o potencial que tem na mão, porque um médico ganha muito dinheiro? Ganha. Um advogado, se tiver uma profissão boa, vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Um engenheiro vai ganhar dinheiro. Todas as profissões é possível ganhar dinheiro, mas o que eu enxerguei na incorporação é que dá para se formar patrimônio. É diferente, né? Porque ganhar o suficiente para sobreviver é uma coisa. Agora, ganhar o suficiente para formar patrimônio e mudar o padrão financeiro, aí realmente são pouquíssimas as profissões do mundo que permitem isso. E a incorporação simplesmente é você estar no maior mercado que existe no mundo, né? O mercado de produzir empreendimentos, produzir casas, produzir loteamentos. Mas, Teodoro, fala aí, meu jovem, você que está nisso há muitos anos, eu não gosto de falar que você já está uns 25 anos nisso, porque senão o cabelo branco aí mostra um pouco da tua idade. Diferente de mim, que estou há 3, 4 anos, você já está há 25 anos nisso. Conta pra gente aí o que que você viveu, o que que você acha, por que que é a melhor profissão do mundo, né? E literalmente conta um pouquinho aí. Nós vamos explicar sobre a incorporação de uma maneira diferente, né? Todo mundo vende sonhos, você está no mudo. Todo mundo vende sonhos aí na internet, vende só flores. Mas será que a incorporação são só flores? Será que a incorporação só tem o lado lindo? Será que tem o lado ruim? Tem o lado tem muito dinheiro envolvido? Tem gente na internet que fala que dá para incorporar sem gastar dinheiro. Um monte de Sem coisa, botar um né? real do bolso. Muita coisa. Assim, ó, tem um senhor ali que o nome dele tá como Nardo Araújo.
É Nardo mesmo? O É, Nardo divide comigo ali, os cabelos brancos lá, tá vendo? Ele tem uma coleção igual a minha ali, ó. eu tenho inveja Enquanto de quem uns tem tem, cabelo branco. enqu- enquanto uns têm cabelo branco para colecionar, outros não têm, né? Mas guardado as devidas proporções aí. Pessoal, aqui a gente é bem descontraído, a gente faz piada, a gente tira sarro mesmo, a gente brinca, né? O nosso mercado já é um mercado desafiador, né? E se a gente levar tudo ali muito a ferro e fogo, a gente já enfrenta, como que eu posso dizer, né? As pedreiras do dia a dia, todo dia, né? Se chegar numa live, a gente pelo menos não fizer uma piada para tirar um sarro um pouquinho, né? Já não vai ajudar um pouco o nosso lado, né? Mas brincadeira à parte, na verdade, eu tô com 27 anos de mercado, né? Até me apresentando para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Teodoro, eu sou arquiteto de formação, comecei em 98 nesse mercado. Eu caí de paraquedas nesse mercado e, cara, não saí mais, né? Gostei e fiquei. Ao longo desses anos, de 98 ali até 2015, a gente foi funcionário também, né? Então, a gente pôde atuar em outras empresas de engenharia, empresas de arquitetura, empresas de incorporação. Acabei, por um período ali de 3 anos, saí desse mercado, fui para o mercado da saúde, depois voltei. E de 2015 para cá, quando a gente descobriu a incorporação imobiliária, a gente foi estudar um pouco mais, né? Então, uma coisa que é meio nata do brasileiro, eu diria, a gente tem um pouco de preguiça de ler manual, né? Quem é que compra celular e lê manual? Quem é que compra um carro e lê manual? Quem é que compra uma TV? Ah, o Nard falou que ele compra o carro e lê manual. Cara, eu confesso, eu sou preguiçoso. Mas, depois de ter quebrado a cara com alguns projetos e alguns empreendimentos que a gente se envolveu, a gente entendeu que ler o manual, nos traria algumas ferramentas e algumas funções que se eu não tivesse tido, vamos dizer assim, deixado um pouco a preguiça de lado para ler esse manual, né? Eu não teria passado por aquele sufoco que a gente passou, né? E aqui no Incorpora Comigo, hoje, embora seja o primeiro dia útil aí do ano de 2026, né? O ano passado, o ano retrasado, a gente fez algumas lives durante o ano e a gente falou um pouco sobre incorporação imobiliária, a gente falou um pouco sobre esse mercado. A gente tem hoje aí uma base de 70 empresas que já são parceiras nossas, que já trabalham com a gente aí, que estão espalhadas pelo Brasil todo. E a partir dessa live de hoje, e essa semana aqui, inclusive, vai ser uma semana bem light, a gente vai bater papo, a gente vai colocar alguns assuntos na mesa. Mas a partir da semana que vem é que a gente pretende realmente entrar com conteúdo técnico, né? Mais pesado ali, mais conciso, né? Vamos dizer que essa semana aqui é uma semana de conhecer as pessoas e se apresentar e falar um pouco daquilo que a gente já fez, né? Dentro de incorporação imobiliária no Brasil, graças a Deus a gente pode atuar em todas as regiões, né? Então, norte, sul, sudeste, leste, centro-oeste, a gente fez um pouquinho de cada coisa. E uma das coisas que a gente aprendeu sobre o Brasil, e até esses dias eu vi aquele cara da CIMED, como é que é o nome dele? O João Adib. Adib, hein? É, ele fala que o Brasil, são muitos Brasis dentro de um Brasil, né? Justamente por essa questão da regionalidade, né? E aqui a gente vai usar um termo que a gente chama de as forças do lugar. O mercado imobiliário ele tem um pouco de receio, né? De sair do seu canto, né? Porque geralmente, principalmente o cara, o corretor, a imobiliária, ele é muito especialista ali na região dela. Ela conhece o bairro, ela conhece as pessoas, ela conhece o entorno, ela conhece a infraestrutura, ela conhece aquele pedacinho dela ali. E de fato, quando a gente vai para um outro lugar, se você não entende aquele mercado, se você não conhece pessoas, se você não se relaciona, se você não sabe como fazer isso, como chegar e acessar, enfim, fazer pesquisa de mercado, entender a concorrência, como ela trabalha, como ela não trabalha, o que ela faz, o que ela acerta, quais são os pontos positivos, quais são os negativos, como é que eu me posiciono perante isso, quem são os fornecedores da região. Quer dizer, a gente começa a abrir esse leque, né?
E aqui a gente entendeu um pouco sobre isso, quando a gente teve essa oportunidade de trabalhar em várias regiões do país, né? E entender essa questão, que a gente chama de as forças do lugar. E com essa forma de entender, de ter atuado e trabalhado nesse mercado, é que a gente está trazendo junto do Incorpora Comigo e agora com a Biocasa também, trazendo mais força para esse projeto, trazer isso para o mercado de uma maneira mais ampla, né? Hoje, enquanto a gente está contido aqui com 70 empresas, agora a nossa meta é ampliar. E quando a gente fala em 70 empresas, leia-se, sim, tem aquele cara que é um corretor, que ele tem a empresa dele e ele trabalha ali numa carreira solo, como a gente tem algumas consultoras de médio porte, a gente tem imobiliárias, a gente tem pequenas consultoras, incorporadoras, tem arquitetos, tem engenheiros, tem advogados, administradores. Pasmem, tem um caso que eu tenho muito orgulho dela, que é a Roberta, que ela é aqui do interior de São Paulo, que ela é dentista, e ela conheceu o nosso projeto ali em 2023, e ela gostou tanto, ela começou a construir casas para vender, só que ela apanhou demais. Fez a primeira, apanhou, fez a segunda, apanhou. E aí ela conheceu o nosso projeto, veio, trabalhou em parceria com a gente. Hoje ela já faz pequenos preguinhos. E ela gostou tanto que ela resolveu largar a área de odonto, entrou na faculdade de arquitetura, está estudando arquitetura, está se empenhando, porque ela quer realmente entender o mercado imobiliário. A escolha da arquitetura foi uma opção dela. Ela entendeu que ela queria aprender, porque ela queria desenvolver o imóvel, desenvolver produtos, enfim, e ela entendeu que a arquitetura era um bom caminho para ela. Mas esse é um case assim que me deixa bastante orgulhoso no sentido de transferência de conhecimento, né? E aqui a gente não vai falar, e aí é o que eu acho que é o legal desse projeto, né? Se você procurar outros professores por aí, mentores, enfim, todo mundo vai falar sempre o que é bonito. Todo mundo vai falar de VGVs milionários, todo mundo vai falar que tem dinheiro a ver né, a ver navio, como é que fala? Dinheiro infinito, vai falar que tudo é fácil, que é rápido, que é lindo, que não sei o quê, mas a gente está no Brasil. No Brasil nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão simples, nem tudo é tão rápido, e nem tudo não é tão burocrático, né? E por a gente já ter vivido essas experiências algumas vezes, a gente não vai falar só sobre o lado A da moeda, né? A gente vai falar também sobre o lado B. O que é o lado B que ninguém canta? Ou que ninguém conta? É aquela bola que ninguém te conta. É aquela bola que ninguém te canta. É aquela coisa do bastidor que, cara, eu fiz errado aqui, ó. E eu quebrei a cara aqui. Ó, isso aqui deu errado. Não faça assim, porque desse jeito não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aqui você precisa ter isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então, aqui no Incorpora Comigo, a gente tem uma mentalidade um pouquinho diferente. A gente quer te ajudar a entender a incorporação imobiliária, mas não só como teoria. A gente vai te mostrar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente faz, como faz. Claro, a gente também vai mostrar as coisas que deram certo, obviamente, mas principalmente as que não deram. E aí não é todo mundo que tem coragem de abrir um negócio desse, de mostrar um contrato que foi mal feito, de mostrar um processo judicial, sim, a gente também sofreu alguns, de mostrar projeto que poderia ter sido feito melhor, mas faltou uma boa análise de viabilidade. Tudo isso acontece, é o dia a dia do mercado. E aqui a gente vai ter a oportunidade de mostrar os erros que a gente cometeu. Eu sempre falo o seguinte: dói menos quando você aprende com o erro do outro. Ah, mas você vai falar assim, pô, mas peraí, cara, você não é arquiteto? Sim, sou arquiteto, mas não sou perfeito. Eu erro como todo mundo. Eu sou empresário há 10 anos. A formação de empresário no Brasil também não é uma tarefa fácil. Não tem um curso, seja lá superior, técnico, Senai, Sebrae, sei lá mais o que, Senac, que fala que te dá uma formação de ser empresário. Então tem muita coisa. É óbvio que a gente foi buscar outros professores, outros mentores e quis aprender a ser empresário, né? E entender um pouco sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que muito do que a gente vai falar ao longo desses dias e ao que é o Incorpora Comigo
são sobre as experiências que a gente viveu e vive no dia a dia, né? A gente pode até citar, por exemplo, aqui, que é um projeto que o Nelson está envolvido diretamente, no nosso caso do projeto lá de Florianópolis. Está sendo uma novela. A gente está aí pelo menos há 4 meses discutindo com o terrenista a minuta de contrato. A gente vai fechar? A gente vai fechar. Mas está sendo fácil? Não. Não tá, E, né? e Teodoro, eu gosto muito desse. A gente se propôs a contar a vida como ela é, né? Exato. É a melhor profissão do mundo, pessoal. Existe a possibilidade de você ficar milionário da forma que você nunca imaginou. Que, querendo ou não, você pode fazer um prédio com VGV de 100 milhões e você ter 20 milhões de lucro. Mas como é Se que você você. fizer da maneira certa, né? Não Exato. fizer as besteiras que a gente fez aí no passado. Ou você pode ter 20 milhões de prejuízo. Do mesmo jeito Pode que se mesmo. tem uma rentabilidade muito significativa, você pode ter um problema muito significativo. Então, é esse o ponto, né? Tudo que tem grande chance de um alto lucro também tem chance de um alto prejuízo. Só que o que acontece no mercado? As pessoas só falam das coisas boas. Uhum. E aqui a gente está para fazer um papel, que é aquele papel, eu gosto muito de usar esse exemplo, que eu tenho 3 filhos, eu brinco que eu não tenho que ser amigo dos meus filhos, eu tenho que ser pai dos meus filhos, ensinar para ele aquilo que eles têm que aprender, o que é certo, o que é errado, por que que é certo e por que que é errado. Não é simplesmente não faz isso porque eu não quero, é explicar, é orientar. E o que vocês estão tendo oportunidade dentro da comunidade do Incorpora Comigo é de não cair nos mesmos erros que nós já caímos. Aqui que está o Uhum. grande, né? Você, como pai, você enfiou o dedo na tomada, tomou choque. Você vai deixar o seu filho enfiar o dedo na tomada? Pode ser que ele queira enfiar, mas você tem a obrigação de explicar para ele que se ele enfiar o dedo na tomada, dá choque. Se ele pular do sofá, cair, machuca. Se ele bater a cabeça, machuca. Então, a gente transmite para os nossos filhos os erros que nós aprendemos com os nossos pais ou que nós mesmos vivenciamos. Então, quando eu gosto de usar o exemplo do Teodoro aí, tá, já há 25 anos errando, mas ninguém fica 25 anos no mercado se também não teve mais acertos do que erros. Então, a conta corrente tem que fechar, pessoal. Então, a gente vai Com certeza. acertar mais do que erra. Só que vocês não vão precisar cair nos erros que a gente caiu. Teodoro, explica um negócio aí que eu estou curioso saber. Eu não sei a resposta. O que que é o Incorpora Comigo para você? E às vezes o pessoal está vendo a gente a primeira vez, mas o que que é o Incorpora Comigo? Que raio de negócio é esse, né? Até vou explicar, só para complementar um pouquinho antes disso que você falou, né? Foram 17 anos, vamos dizer assim, trabalhando num CNPJ de terceiro, e depois os últimos 10 anos trabalhando no meu próprio CNPJ. E, obviamente, quando eu errei no CNPJ de terceiro, doeu menos, né? Quando a gente é funcionário e erra no trabalho, que vai doer lá no bolso do patrão, o máximo que pode doer no nosso bolso é ser mandado embora. E olhe lá, né? Às vezes não acontece isso. Aconteceu comigo de ter errado, sim, quando eu trabalhava em outras empresas. Teve um erro que eu lembro que, de uma vez só, custou quase 1,5 milhão para a empresa, por causa de um código. Foi um erro. E eu tive que sentar com o dono da empresa e explicar para ele, ó, meu erro foi esse, vai custar 1,5 milhão do bolso da empresa. E eu tinha acabado de casar, só uma curiosidade, tinha acabado de casar, eu achei que ia ser mandado embora, não tinha dias que eu tinha casado. Graças a Deus que a minha sinceridade me salvou e eu mantive o emprego por mais alguns anos, né? Mas quando você erra um erro de 1,5 milhão no seu bolso, principalmente para quem está começando, está no início da vida empresarial, cara, pode ser que para alguns 1,5 milhão seja muito e para outros seja pouco. Para mim, é muito, né? 1,5 milhão continua sendo muito dinheiro. Então, a gente não pode brincar e permitir, entre aspas, que erros bobos ou falta de atenção permita você cometer essas falhas, né? Mas o que que é o Incorpora Comigo que a gente vem falando, né? O Incorpora Comigo, ele é uma empresa dedicada ao fomento do mercado imobiliário, especialmente a incorporação imobiliária. E o Incorpora Comigo ele é pautado em 4 pilares, basicamente, tá?
Então, o primeiro pilar, que é o que a gente vai falar muito essa semana aqui, é o pilar do conhecimento. Cara, eu aprendi do jeito mais difícil. E aí, quando eu descobri que o conhecimento ele iria abrir portas e me salvar de algumas confusões, né? Que eu poderia ter evitado. E ainda, assim, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, pô, cara, mas peraí, você não é arquiteto? Cara, sou, mas a arquitetura, na faculdade, a gente não aprende a ser incorporador, não. A gente aprende a planejar edifícios, aprende sobre urbanismo, aprende sobre legislação. Incorporação é outra coisa. O arquiteto, ele é uma parte, e eu diria até pequena, do todo que é a incorporação imobiliária, né? Então, o Incorpora Comigo, ele tem esse nome de Incorpora Comigo porque ele leva exatamente essa ideia de vamos caminhar juntos, tá? Então, todas as empresas que têm essa parceria com a gente, que estão aqui nesse mercado com a gente, eles têm acesso direto a nós e a todos os nossos parceiros com quem a gente caminha, alguns assim, há mais de 20 anos. Então, são pessoas que há mais de 20 anos a gente caminha juntos, a gente passou pelos mesmos projetos, pelas mesmas dificuldades, venceu todas elas e estamos aqui até o dia de hoje, né? Então, são profissionais aí que certamente têm carreiras acima dos 20 anos de profissão. Ninguém começou ontem, ninguém é menino, né? Vamos falar o português agora. Então, quando a gente fala em conhecimento, é trazer essa base de tudo aquilo que a gente já viveu para essa realidade dessas empresas parceiras. Então, sim, existe um local em que esse conhecimento está lá guardado e essas empresas têm acesso. O segundo pilar é o networking ativo. A gente também entendeu que não dá para fazer sozinho. Eu preciso conhecer pessoas. Conhecer pessoas não necessariamente quer dizer que você vai fazer negócio com elas, mas às vezes o conhecer pessoas te abre portas. A questão do network é algo que não tem como a gente dizer que a gente vive isolado. Não, não existe. A menos que você more no meio do mato e viva do que você planta e consome. Se você não for esse tipo de gente, você precisa de network. Então, a gente tem uma base de network ativa e que a gente coloca à disposição dessas pessoas sempre que elas precisarem, né? O terceiro pilar é o pilar do bons parceiros de negócio, que parece confundir com networking ativo, mas não é não. Todo o empreendimento que precisa ser desenvolvido dentro dessas empresas que são parceiras do Incorpora Comigo, a gente leva à disposição dela todos os recursos que a gente tem acesso. Então, quais são esses recursos que a gente tem acesso? Além do Incorpora Comigo, eu também tenho mais duas empresas, que nós vamos falar mais adiante, né? Mas essas duas empresas prestam vários serviços e tem as empresas que fazem parte do nosso grupo, que também são bons parceiros para apresentar, todas elas com experiência, todas elas com histórico, todas elas com bagagem. E essas pessoas que fizerem parte do Incorpora Comigo são obrigadas a trabalhar com essas empresas? Não são, mas são ferramentas à sua disposição. Eventualmente, e isso aconteceu já em alguns empreendimentos, nessa esfera de bons parceiros de negócio, a gente mesmo entra como sócio em alguns empreendimentos. O caso de Floripa é um deles. Então, a gente recebe a demanda, a gente recebe a, a, a questão da dificuldade daquele parceiro nosso, a gente entende o produto e se fizer sentido para as duas partes, a gente entra como sócio. E a gente entrando como sócio, a gente leva tudo que a gente já viveu ao longo desses anos. E o último, mas não menos importante, o quarto pilar é o crédito. Você pode ter o conhecimento, você pode ter bons parceiros de negócio, você pode ter o network, mas se você não tiver o dinheiro, meu, deixa eu falar português, claro, é difícil tirar alguma coisa do papel sem dinheiro. Eu, pelo menos, ainda não aprendi. Se eu descobrir, eu conto, não tem problema nenhum. Eu sempre falo que o mercado imobiliário, ele é igual uma grande onda, né? E às vezes é difícil das pessoas entenderem isso. Se você tiver o maior transatlântico do mundo e vier uma grande onda, você acha que você vai ocupar a onda inteira com esse transatlântico? Vai. Se cair hoje aqui, ó, na sala do Zoom, nós estamos aqui em 5 pessoas, tem mais o pessoal que está no, no YouTube ali. Se cair hoje aqui na sala, de uma vez só, 100 pessoas para nós cinco atender, cada um com uma incorporação imobiliária diferente para resolver, a gente consegue dar conta em um mês? A gente não consegue dar conta.
Então, assim, quando a gente consegue entender que o mercado imobiliário ele tem espaço para todo mundo, esse jogo muda, e especialmente na questão do acesso. Então, o Incorpora Comigo, ele tem uma segunda frase que explica ele, que é construindo caminhos. Então, a gente aporta o conhecimento, a gente aporta o network, a gente aporta bons parceiros de negócio e a gente apresenta os caminhos do crédito. Quer dizer que você tem dinheiro infinito para o seu negócio? Quer dizer que tem dinheiro infinito. Mas se a gente vai conseguir encaixar ele no seu negócio, é outra história, né? Por que é outra história? Aquela frase da Faria Lima, tem muito projeto sobrando, mas tem muito dinheiro sobrando, mas não tem projeto bom. Muitos pequenos incorporadores e até médios incorporadores acabam não conseguindo acessar esses recursos por falta de conhecimento. Se o cara tivesse com a empresa organizada, com o empreendimento organizado, com a documentação do empreendimento organizado, tudo colocado em ordem, bonitinho, as etapas que precisam ser vencidas. Se ele conhece o que esse mercado de capitais, né, o caso do mercado financeiro, exige para que se apresente um projeto e ele seja aprovado, ele não ia passar esse sufoco. Então, o nosso papel é exatamente esse: colocar essas quatro pilares à disposição para esses parceiros que eventualmente vão trabalhar com a gente aí ao longo do ano, né? Uma coisa legal, Teodoro, e quem está com a gente aqui na sala do Zoom, tá a Rayane, tá o Nardo, tá o Cristiano, mais o pessoal do grupo, mais as 75 empresas que a gente já trabalha. Eu fiz reunião com os três que estão aqui. Então a gente tem empreendimento no Rio Grande do Sul, tem empreendimento em Salvador, tem empreendimento em Londrina. Só esses três aqui, se tudo correr bem, a gente já tem serviço, viu? Esses três aqui Pois já é. tem serviço. São três bons empreendimentos. Me mostraram uma área lá em Salvador. A Rayane tem uma área lá em Salvador. Acho que ela até animou esse começo de ano aí. E é legal de Pois é, ver. ó, você vê como a questão do network, né? A Rayane eu estou conhecendo agora, através da live, mas a gente tem o Moacir, que está lá na região dela. Só o Moacir, ele tem 9 mil unidades para produzir aí no estado da Bahia. E é parceiro nosso, está aqui no grupo. É gente que a gente tem acesso, é gente que tem conhecimento, que está aqui disponível para trabalhar, para ser parceiro, né? Não sei, eu estou falando totalmente sem conhecimento de causa, tá, Rayane? Não sei qual é o teu carro, qual é o tamanho do seu projeto, não sei nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Mas a Rayane é um bom exemplo. Advogada, já trabalha com incorporação, só que sempre ajudando os outros a ganhar dinheiro. E acontece muito isso no mercado tá de na hora de ganhar dinheiro, pô. sempre Tá na hora ajudando de os outros a ganhar ganhar dinheiro. dinheiro. Ela como advogada, você é advogada, é isso? Quer abrir o microfone? Pode abrir, a gente conversa um pouquinho. Como advogada, você conhece muito, provavelmente, né? Acredito eu, da questão de contratos, de ter um bom contrato amarrado, questão da SPE, de poder sentar com o proprietário e deixar. Eu sempre falo o seguinte, né? Não existe contrato bom que vai te defender de gente ruim. Então, assim, a gente precisa saber com quem a gente está lidando, né? Às vezes com quem a gente sente e faz negócio do outro lado. Tem até uma coisa que eu acho que não sei se vale a pena a gente já adiantar, né? O lado B da incorporação imobiliária, que a gente vai falar na semana que vem, tem um momento específico que eu vou falar dos advogados, mas aí eu deixo para contar na semana que vem. Diga aí, Rayane, fala um pouco sobre você, vamos bater um papo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Boa Rayane, noite. atuo aqui em Salvador com incorporação, como direito imobiliário, né? Mas também com incorporações imobiliárias e com construções a preço de custo, né? Eu faço imóveis aqui na Bahia, faço em Alagoas, faço em Pernambuco, faço no Sul, atualmente, esses mais a preço de custo. Aqui na Bahia eu faço mais incorporação. A gente tem aqui alguns clientes muito bons, né? Alguns clientes conhecidos no mercado, grandes clientes que a gente também atua com retificação diária, mas o que eu percebo é que todo o projeto é do advogado, né? Assim, a diferença é só na obra mesmo. Aí a obra, a parte da engenharia, da equipe, aí é outra história. Mas ali a parte da viabilidade, a parte da gente fazer o análise de orçamentos, até algumas vezes eu participei, o registro imobiliário, a retificação diária, a vinculação na matrícula, a organização daquele negócio, né, frente ao zoneamento da cidade. Então, tudo isso passa pela minha equipe, passa por mim.
Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, muito nova, muito jovem, muito competente, por incrível que pareça. Hoje eu Uhum. atuo com o advogado que foi meu estagiário, né? Eu falei, ó, você é cria da casa, você vai ter que aprender desde cedo, não tem negócio de advogado novo aqui, não. Aí ele já anda com as próprias pernas. E a gente consegue hoje Se tem tocar, OAB, se vira, né, meu? é, já fez a prova, já foi. Se vira dessas coisas. Hoje É a isso gente aí. consegue atuar muito bem aqui. A região de Camaçari também é uma região que cresce muito, muito. Que é aquela região ali de Prado Forte, né? Que o pessoal conhece bastante aí. Então, Mata de São João, Camaçari é tudo uma coisa só, praticamente. Então, a gente tem muita área, muito potencial de crescimento. E eu percebo que a Bahia, ela não tem essa visão, né? De incorporação como a gente tem, por exemplo, em Florianópolis, né? Que é natural, praticamente, para quem mora em Florianópolis, você entender o que é preço de custo, o que é incorporação imobiliária, você médico, engenheiro, enfim, não importa a sua profissão, como você citou, Ricardo, a dentista, né? Que do nada passou a incorporar. Então, aqui em Salvador isso não é visual, as pessoas não compreendem isso, é algo muito distante. E eu acho que é um movimento que vem iniciando, e assim como todo movimento que inicia, é a onda que a gente tem que aproveitar, né? Pra gente Uhum. também ir no momento certo dali da onda, na crista da onda, né? Eu acho que esse é um momento muito bom aqui para Bahia, não só para Bahia, Pernambuco também passa pela mesma situação, eu vejo muito isso hoje, Paraíba. E são lugares lindos, lugares de litoral, que a gente atrai público assim. E, enfim, mesmo, acho que o networking ele resolve muito essas coisas. Talvez seja essa a pendência, né? Talvez esse projeto agora que resolva essas pendências que nós temos aqui. Interessante isso que você falou, que, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que tem uma área com 1.600 lotes em Camaçari para desenvolver. Boa. Ele tá resolvendo aí questões burocráticas, né? Aprovações e tudo mais. Mas daqui a pouco ele vai soltar. São 1.600 lotes e essa base está aqui com a gente poder trabalhar. E quando eu falo de network, é exatamente isso que a gente acabou de fazer. A gente acabou de conhecer mais uma pessoa que está em Salvador, que é atuante do mercado, que é advogado, que presta serviço nessa área, e que depois, fora dessa live aqui, a gente te chama para bater um papo, traz para a mesa e coloca, Rayane, ó, a situação é essa, assim, 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 assim. Quer participar? Quer estar disponível? Porque estar disponível não é garantia de serviço, não é isso. Mas é você fazer parte de um grupo onde as pessoas têm um interesse comum. Então, por exemplo, eu tenho uma outra amiga engenheira que está em Recife, a Janaína, que há um tempo atrás ela me procurou, que ela ia fazer um empreendimento na cidade chamada Almirante Tamandaré, que é a Praia de Carneiros, né? Que agora também está um canteiro de obras, né? Então, se eu sei que a Janaína está lá em Recife, precisando de um serviço de direito imobiliário, por que eu vou recomendar alguém daqui de São Paulo? Entende? Então, incorporar comigo, um dos pilares que a gente traz é exatamente isso. É óbvio que, como você falou, que você tem em outras áreas, a gente também tem. Então, a gente está em Porto Alegre, a gente está na cidade de Torres, a gente está em Florianópolis, a gente está desenvolvendo uma outra cidade chamada Rancho Queimado, também em Santa Catarina. A gente está aqui em São Paulo, em alguns municípios. A gente está estudando alguma coisa no Rio. A gente Trancoso, já tem saindo eu não posso falar o nome que a gente tem NDA, mas tem um é, empreendimento em Trancoso aí gigante em extraordinário. Trancoso. Na Paraíba, a gente está estudando alguma coisa. No Rio Grande do Norte, a gente está com 3 estudos no Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem um projeto em Manaus, que é do outro lado do país, né? Então, tem no Mato Grosso, né? Que a gente também estava esquecendo. Tem alguns outros estados que a gente estudou, por exemplo, a gente estudou Tocantins, a gente estudou Goiás, a gente estudou algumas coisas, mas no momento não tem nenhum projeto em andamento, né? Mas vamos dizer assim que. Ah lá, eu vi tua mensagem aqui. Mas não é só lá não, viu? Tá Quando a gente tudo, fala tá em tudo, tudo Brasil, aprovado. Até a garota propaganda é uma garota propaganda espetacular. é, quando a gente fala em Brasil, o bom acesso ainda é um negócio importante, né? E aqui a gente sempre vou usar a palavra pregar por ausência de talvez uma palavra melhor, mas a gente vai sempre pregar o certo porque é certo, e não porque eu sou cobrado. Então, a gente vai ter que ter sempre todas as licenças, todas as aprovações, todos os documentos, todos os memoriais, planilhas, blá, blá, blá. E aqui a gente sempre fala o seguinte:
Hoje, a Caixa Econômica, ainda no modelo atual, ela detém quase 70% do mercado imobiliário, tanto do financiamento da parte dos empreendimentos em si, sejam unifamiliares ou os multifamiliares, quanto dos empreendimentos, quanto do financiamento das unidades finais, né? Ou seja, para o cliente final. Se você conseguir trabalhar com a Caixa Econômica, você trabalha com qualquer um. E é isso que a gente faz. É trabalhar nos moldes de vamos atender o que a Caixa pede, tanto quanto para o empreendimento, tanto quanto para o cliente final. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles costumam ser menos burocráticos, menos exigentes do que a Caixa, né? E se você atendeu a Caixa, você atende qualquer um, porque o kit Caixa de documentação, que é uma parafernália assim de papel, uma batelada de papel, né? É o básico. O problema é que o brasileiro não sabe lidar com o básico. E é isso que a gente, vamos dizer assim, comprou essa briga há 2 anos, né? O Incorpora Comigo é uma empresa que nasceu em 2023. E de 2023 para cá, a gente trabalhou com essas 70 empresas ali, mais nível de bastidores. A gente começou com 10 e essas 10 foram um chamando o outro, 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 e viraram 74, né? No total. E agora que a gente vai abrir isso para mais parceiros do mercado, que é o que a gente vai falar aí ao longo dos próximos dias, né? E quando a gente chamou lá, não sei se vocês viram a capa do YouTube, né? A gente chamou de o lado B da incorporação imobiliária, aquilo que ninguém canta. É exatamente a gente poder falar dos bastidores, mas a gente vai falar desses bastidores de uma maneira que eu tenho certeza que ninguém não vai passar nem não vai passar pelo mínimo de ideia sobre o que a gente vai aprontar na semana que vem. A gente vai mostrar isso de uma maneira muito diferente, que o mercado ainda não viu. Pelo menos não no mercado imobiliário. Pode ter visto em outro lugar. Mas aqui eu tenho certeza que ainda não viu a maneira como a gente vai apresentar. Eu acho que vai ser interessante. Eu vou recomendar, tanto para vocês que estão participando aqui com a gente, né, quanto quem está no YouTube. Depois a gente vai botar no Instagram, a gente vai fazer um barulho. Mas quando chegar o momento certo, que forem participar dessas lives, estejam num ambiente que a acústica seja razoavelmente controlada e de preferência com um bom fone de ouvido. Guarda essa dica aí. Bom demais. Ó, já que você quis falar com a Rayane, para ninguém ficar com ciúmes, vamos falar com o Cristiano, vamos falar com o Nardo, vamos fazer bagunça na internet. Porque Bora? só que a Rayane tem na mão lá, mas fica vendo. Vou colocar o Nardo aqui. Eu estou te apresentando as pessoas hoje que estão participando, pra você entender. Não sei se o Nardo consegue abrir o microfone aí. Abri. Bom Eu Tá me demais. ouvindo identifiquei bem? com ele de cara já, ó, aqui, ó. Esse, Rapaz. Eu tenho um pouquinho, acho esse que eu tenho um cara tem um pouquinho mais, monte né? de projeto, Londrina, Terra Boa. Sim, aqui em Londrina aqui em Londrina, eu estou em Itapuá, estou em Santa Catarina hoje, na verdade. Eu vim ver uma área aqui perto do Porto, em Santa Catarina, que é a Coamo, a cooperativa de Campo Mourão do Paraná. Vai investir 1 bilhão no porto privado aqui, Olha que né? E bom. nós estamos com uma área aqui e para prédios pequenos, né? Como vai aumentar muito os funcionários do porto, né? Para eles trabalhar, morarem aqui, ficar mais fácil, né? E eu tô com o cachorrinho aqui latindo pra caramba. Não, mas dá pra. O Nardo sabe do limite de jerico que a gente tem? Sabe? Não, do Jeri? O Nardo é um corretor de imóveis extremamente experiente, que sempre ficou desenvolvendo áreas, sabe fazer estudo de viabilidade e Sim, sempre dá para o outro fazer, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. é bem isso. É bem isso. Porque assim, a gente capta uma área, já faço um master plan, né? Para fazer um estudo da viabilidade do que pode ser feito ali, o que dá para fazer, né? E vou atrás da incorporadora, né? Já vou com tudo bem mastigado para a gente fechar o negócio, né? Só que eu não incorporei nada ainda, né? Então eu passo a área o pessoal incorporar. É um bom profissional Eu experiente, mas terceiriza o lucro, né? terceiriza, né? E assim, eu não tenho estrutura para isso ainda. Então a Biocasa veio assim ao encontro, né, para suprir essa necessidade minha. Né? E o Nielsen eu já conheço há algum tempo, né, da internet, já conversamos sobre outras coisas antes.
E assim, eu sei que eu posso, né, eu tenho essa confiança em vocês, né, Lá para a gente fazer alguma coisa junto, lá na sua né? esteira, E Teodoro, é que você não conseguiu ver, mas o Nardo já trouxe um prédio em Alô? Londrina, 27 andares, aprovadinho. Legal. A Rayane colocou Então, aqui que lá na a região gente dela essa viabilidade é problemático, né? É um caos. arrebentou. Pede para papai arrumar lá, pede. Então, e a gente tem bastante áreas, né, em Londrina para prédios, né, toda aprovada já. Qual que é o nosso calcanhar de Aquiles? É justamente a negociação com o terrenista, né? A corporação não quer botar dinheiro à frente, o terrenista quer receber o dinheiro antes. Então a gente fica Uhum. naquela, né? A gente tem lá uma área lá que hoje dá de 129 mil metros, aproveita 23 mil metros, mas dá para fazer 6 torres com 200 apartamentos cada uma, de 25 andares de apartamento. Hoje no preço médio lá de 10 mil, 12 mil reais o metro quadrado. Então isso chega a mais ou menos 1 bilhão de VGV, Caramba. né? Então por causa de 5, 10 milhões você não consegue fazer o negócio. Porque as construtoras que tem Londrina, a Vecta, a Plaenge, a Yoshi, todas querem, mas só querem na permuta 100%. E o pessoal quer dinheiro, porque tem 10 herdeiros, né? Sempre um ou dois que ferram o negócio. Então a gente está nessa também, né? Então, assim, tem muita coisa lá, né? E acho que nossa, o nosso calcanhar de Aquiles geralmente é esse acerto com o terrenista para você fechar a parceria, né? Esse é uma trava do caramba para a gente também, Olha, isso que né? você falou é uma dor do mercado inteiro. Por Inteiro. quê? Não tem como a gente multiplicar as terras. Não tem. Só tem uma vez delas e acabou. É aquilo ali. Não tem Hum, como a gente aumentar. E os terrenistas perceberam isso. hum. Hoje, com a questão do acesso à informação, não tem como negar, né? Então, a informação está aí para todo mundo. Os terrenistas perceberam. Uhum. Então, criou essa pressão, no mercado imobiliário para que as empresas, coloquem dinheiro na Sim, frente. Porém, como que o incorporador vai botar dinheiro na frente, fazer uma exposição de caixa alta e levar 2 anos sim. para ele começar a receber o primeiro real? E aí, às Não, vezes, a é gente quase que até olha inviável. a gente olha as empresas grandes e fala assim, não, mas essa empresa é grande, ela é rica. Cara, mas 15%, Sim, 20% continua sendo 15% e 20% para todo mundo. Um sim, projeto de 1 milhão, de 100 milhões ou de 1 bilhão, 20% é 20%, não importa. E a empresa de um sim, bilhão, ela tem desafios e custos e tudo mais, muito maiores do que a empresa de 100, que a empresa de 10, que a empresa de um, né? sim. Aí Mas são tem uma coisa. bilionários, né? Né? Aí o custo é bilionário, né? Exato. É vinte Então, por cento de bilhão continua sendo muito dinheiro, cara. muito dinheiro. O ponto é que eu, o Nielson, mais os outros dois sócios do grupo, a gente vem discutindo muito sobre isso e a gente encontrou alguns caminhos que podem viabilizar isso. Não sei se o Nielson já te explicou sobre alguns deles, né? Mas a gente já encontrou. Tem algumas soluções. Quer dizer que vai dar certo o negócio? Nós estamos falando de negócio, né? Uhum. Mas a gente encontrou alguns caminhos, sim, que pode viabilizar esse tipo de negócio. Então, depois você pode Nossa, chamar o Nielson lá, ou eu mesmo, se for o caso, mas é que o homem sim. do dinheiro é o Nelson, né? Eu sou o técnico, né? Não, assim, Mas, nós temos muita coisa boa em Londrina para fazer. Londrina, assim, eu não sei como é que está hoje, mas ela é a sexta mais verticalizada do Brasil e a 12ª do mundo, em proporção, né? ó, Uma cidade que olha, constrói muito. só uma curiosidadezinha básica, totalmente pessoal, 30 segundos de descontração. Eu sou um cara que gosta Hum, de assistir corrida de arrancada. sei. E aí em Londrina tem a maior equipe de corridas de arrancada do Brasil, fica em Londrina. Então eu já tenho um motivo para ir aí visitar. Olha que beleza. Será muito bem-vindo. Quer dizer, você Bom não está em Londrina demais. hoje, né? Eu Mas estou em eu vou. Itapuá. É. Mas vai sim que a gente se encontra lá e bate um papo. Isso aqui é a Com força da certeza. comunidade, pessoal. Olha as informações que a gente está tendo, né, da Bahia, Né? as informações que a gente está tendo de Londrina. Como é que a gente ia saber? A sexta cidade, tal, isso dá para pesquisar? Dá, mas de bate-pronto. Tá. O Incorpora Comigo, ele tem esse intuito, né? A Biocasa, junto com o Incorpora Comigo, nós vamos ser, e quero deixar isso registrado, a maior incorporadora do Brasil. Só que ao invés de nós sermos centralizadores da riqueza, nós vamos pulverizar a riqueza junto de todos os nossos parceiros locais. Então, a gente está aqui fazendo caridade? Não, a gente está aqui para ganhar dinheiro.
Só Com que, certeza. como o mercado imobiliário tem a possibilidade de muita gente ganhar, eu até queria aproveitar esse ensejo, Teodoro. Conta aí a história do azeite. Quando você me conta essa história do azeite, eu fico sempre pensando nela. É. O Incorpora Comigo, ele tem algumas inspirações, né? E eu sou um cara que eu sou cristão. Como cristão, a gente tem a Bíblia ali como regra de fé e como as coisas que a gente segue como princípios, né? E lá na Bíblia tem uma história que conta que um camarada lá, ele estava passando um período de dificuldade, e Deus falou assim para ele, ó, eu vou resolver a tua fome aí, porque ele estava passando fome. E falou para ele, ó, vai na casa de uma viúva ali. E quando você for lá na casa dessa viúva, eu vou resolver o problema da tua fome. Tá bom. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele conversou com ela e ela não tinha nada para oferecer pro cara. Ela era uma pessoa totalmente desprovida de recursos, mas ela tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. E aí ele vira para ela, com o conhecimento que ele tinha e a fé que ele tinha, ele vira para ela e fala assim: olha, então faz o seguinte, pega esse material que você tem e faz um bolo para mim. E ela vai lá e faz esse bolo para ele, e ela sabe que quando ela usar esse pouco recurso que ela tem e fizer o que que ele pediu, ela ia ficar sem nada. Pois bem, ela foi lá e fez, e aí ele vira para ela e fala assim: ó, agora você vai pegar do azeite que sobrou, você vai na vizinhança e pega emprestado todos os vasos que você encontrar. E ela sai na vizinhança e ela começa a trazer vaso, 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 vaso. E esse cara ele pega o azeite e começa a multiplicar esse azeite no vaso, nesses vasos que ela traz. E depois ele vira para ela e fala assim: agora pega esse azeite e vende. E ela começa a ir na vizinhança, e ela vai, 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 e ela busca todos os vasos que ela pode encontrar, e ela reúne a maior quantidade de vasos que ela podia reunir, que ela nunca imaginou na vida dela. E ela reúne esses vasos e traz. E depois ela vende todo esse azeite, e esse azeite é suficiente para suprir as necessidades dela, essa viúva, né? Do filho dela, e ela vai viver o resto da vida com os recursos que ela adquiriu com a multiplicação daquele azeite. O que o Incorpora Comigo tem a ver com isso? A gente entendeu que o mercado imobiliário ele precisa desse azeite. E o azeite que a gente tem é o conhecimento que a gente carrega, é a experiência que a gente tem, é tudo que a gente viveu. E nem tudo que a gente viveu foi glamouroso, não. A gente tomou muita pancada, a gente tem muita cicatriz, né? Mas a gente entendeu que quando a gente multiplicar o azeite e a gente trouxer esses vasos, que são vocês, parceiros, as empresas parceiras, e essas parceiras também multiplicar esse azeite ele vai ter duas finalidades, né? Finalidade um é a de cura, porque ele vai trazer a solução para todo mundo, para o mercado imobiliário inteiro, e a solução de multiplicação, ou seja, através de um ponto focal aqui, que foi o início de tudo, que foi a gente poder falar do nosso conhecimento e levar isso para as pessoas, essas pessoas vão usar disso e vão multiplicar isso também na vida delas, né? Bom demais, ponto reflexivo. Vamos colocar o Cristiano aqui para ele. Cristiano é aquele bom construtor de casas unifamiliares e entendeu que no multifamiliar ele pode começar a ganhar dinheiro, Teodoro. Parece que é até combinado, né? Mas aqui tem um caso de cada cidade. Vê se você consegue liberar aí, Cristiano. Coloquei para você liberar o seu som aí. Opa, tá nos ouvindo? Oi, tá escutando? Opa, tô te ouvindo bem. Boa noite. Meu nome então é Cristiano e eu sou gaúcho aí então. E Você na está onde no verdade, Rio Grande do Sul? sou do Rio Grande do Sul aí. Qual Sou da cidade? minha cidade é Quevedos, é uma cidade pequena aqui, pequena mesmo Quevedos. assim. Mas a nossa região assim, o Rio Grande do Sul, principalmente na minha região, ela é uma região nesse ramo imobiliário muito grande. Eu há 2 anos atrás, na verdade, quando eu comecei a pensar isso aí, eu pensei em criar ativo para mim ter uma aposentadoria a hora que eu tivesse com 50 anos aí, né? Só que conversando com várias pessoas aí, eu vi que tinha uma oportunidade, por exemplo, de eu conseguir criar um capital mais rápido e ter esses ativos também um pouco mais rápido.
E aí foi onde que eu pensei em começar, e aí fui procurando, pesquisando muito, e daí eu, um ano atrás até expliquei pro Nelson, eu fiz parceria com uma empresa aí, e aí isso aí me inspirou um pouco mais aí, e aí eu pensei, não, vou dar o pontapé inicial aí, comecei na a incorporação de uma casa. A gente está construindo, já tivemos proposta, e só que tudo foi muito rápido. Assim, por exemplo, eu pensei que a gente eu não consigo ter escala, porque, como o Teodoro falou, a questão tudo depende do dinheiro, né? Se não tem dinheiro, não faz nada, né? Então, até quando eu fiz o contato com o Nelson, foi, ele vinha falando de tokenização, coisa assim, né? Daí eu disse, não, quem sabe é uma oportunidade de a gente trazer mais recurso para investir nessa parte de incorporação de casa e para venda. E se E você só fizer que uma aí, casa conversando com ele, ele tokenizada, me abriu vamos dizer assim, a mente. esse horizonte aí do multifamiliar aí me chamou muita atenção, entende? E nossa região aqui é próxima de resort, tem bastante universidade, são 4 universidades grandes que tem aqui, e a procura é muito grande. Então, tem muita imobiliária, incorporadora que já faz incorporação e vende muito rápido, né? A questão quando faz o lançamento, eu fiz compra já com essas empresas e assim são muito certo também, né? E é um ramo que vem crescendo muito, sabe? E daí quando o Nelson trouxe essa visão aí, eu pensei, por que que então não pode ser eu nesse lugar aí, né? Então de incorporar aí. E aí estamos aí, né? Para aprender, Tem uma né? análise que está contigo, Teodoro, dele em Santa Maria. Um A terreno de em Santa Maria Isla, dele. é o de Santa Maria do Cristiano. Sim. Isso, Até pegando esse gancho do que você falou, tem uma coisa interessante aí. Por exemplo, se você vai fazer uma casa no método construtivo tradicional, dependendo do tamanho da casa, das dificuldades e tudo mais, vamos considerar aí um bom prazo, ok, de 8 a 12 meses para você fazer uma construção de uma boa casa, né? isso. Com os sistemas construtivos, os parceiros e tudo mais que a gente está formatando, que a gente já formatou aqui, a gente tem a possibilidade de tokenizar essa casa, conseguir o recurso da construção dela e você usar um sistema construtivo que está com ela pronta em 30 dias. É bom demais para ser verdade? Ou você acha que dá para brincar? Não, é muito bom. O que Só atrapalha a assim. gente um pouco é a burocracia, né? A gente precisa vencer prefeitura, a gente precisa vencer cartório, a gente precisa vencer aprovação de crédito, aquela coisa O toda. Brasil ainda não está preparado para a velocidade da industrialização das casas. Mas falar em É, construir uma casa em 30 dias, e ter a velocidade de entrega de obra, não ter aquela dor de cabeça de mão de obra, do é, tradicional, né? assim, tenho pouca experiência, então recém estou começando e comecei a conversar com bastante gente. Tem amigo que são dono de imobiliária, então. Só que assim, o que que eles me trazem, né? As informações deles, assim, que um método, por exemplo, do steel frame, tem algumas casas já construídas, só que principalmente o gaúcho, ele é meio resistente, assim, né? Ele gosta de bater na parede e tem que sentir o concreto lá, né? Mas Então, pode é ser uma uma coisa casa ainda que tem de, que. mas pode ser um condomínio de casa de forma de concreto. Por É exemplo, conservador, digamos assim, né? tem uma grande incorporadora que gosta de fazer casas. Ela constrói uma casa por dia, com forma de concreto. Pois aí é um outro ramo, vamos dizer assim, também, que Só acho que que uma forma de concreto não fecha a conta se você fizer só uma casa. Agora, se Uhum. você fizer 100 casas, já fecha a conta. Então, o jogo do multifamiliar também anda com um sistema construtivo industrializado que você precisa ter escala. E mesmo assim, no todo, ali você vai chegar nos mesmos 30, 40 dias É isso. sim. desde o dia zero até você entregar a casa pronta, né? Enfim, é lógico, a gente tem o tempo de cura do concreto, a gente tem os desafios técnicos ali para respeitar, que hoje a gente pode colocar vamos celular despertando. A gente pode colocar um acelerador de cura do concreto para poder tirar o escoramento mais rápido e tudo mais, né? Mas mesmo assim, 40 dias uma casa dessa está pronta, 45 dias no máximo, né?
E isso, Uhum. quando você entende o jogo do volume, que é isso que o Nelson falou, né? Ao invés de fazer uma, eu vou fazer 100. Bom, os 20% continua sendo vinte por E cento, tem né? outros Só que sistemas de 100. construtivos, né? Light wall, a biomassa. Isso que é interessante, né? Dentro do ecossistema, da plataforma, da Biocasa, junto com o Incorpora Comigo, vocês têm ao dispor. Tem Exato. bastante coisa boa vindo, né? Agora em 2026. Cristiano logo logo aí vai ser um dos cases aí, Teodoro, com algum empreendimento com a gente, o Nardo, a Rayane, e dá para sentir quem são as pessoas diferentes, porque a gente está todo dia na internet, a gente está todo dia no grupo, a gente está todo dia falando sobre isso aqui. Só que quem participa das lives, quem faz reunião individual, quem está junto, quem está trabalhando, não é todo mundo que quer ter a melhor profissão do mundo, é o É mão incorporador. na massa. Não é todo mundo que quer. Todo mundo quer ser milionário, pessoal. Todo mundo. Ah, você pode ver a Mega Sena aí, né? Quantos bilhões de jogos tiveram, sei lá o quê, até travaram o jogo só pro dia seguinte, vai entender, né? Nunca vi isso acontecer em 40 anos. Mas, beleza. Mas Não, a pessoa não quer ter o eu- trabalho de ficar 9 horas da noite aqui, numa comunidade, de ouvindo, de se relacionando, de gerando negócios. Isso não quer. exato. E agradeço vocês aí por trazer o conhecimento que vocês têm de uma forma gratuita aí também, né? Porque hoje quem está na internet quer vender curso, né? É só vendedor de curso. A gente quer ganhar dinheiro com vocês, por isso do Incorpora Comigo. A gente quer construir, fazer acontecer, ter uma comunidade. Obviamente que isso aqui tudo tem custo, né? Uma comunidade ela tem custo, mas né, os negócios que vão ser gerados daqui para frente, Gera valor, né? vocês vão ter acesso à comunidade paga também. Não é que só tem comunidade gratuita, mas no gratuito a gente já está entregando muito mais do que muito curso pago e caríssimo que tem por aí. É, Valeu, obrigado. a hora que ele desenvolver aí o primeiro empreendimento dele, e a gente, lógico, a gente torce para que você faça 100, 200, 1000 casas, mas se você fizer, cara, quatro, três, que você entender a lógica do multi, a diferença de você fazer 3 ou 1000 é o tamanho, mas a estrutura organizacional é a mesma. Ah, mas eu vou fazer toda essa burocracia para ter só três? Cara, se você quiser ter desconto no imposto, se você quiser ter segurança jurídica, se você não quiser ter dor de cabeça com o Cresce, se você quiser ter todo o controle do trabalho de engenharia, orçamento, etc., você precisa seguir ali vamos dizer que é como se fosse uma cartilha, né? Uma receita do bolo. O trabalho que dá em termos de documentos, a estrutura é a mesma, não muda. Se você fizer duas, é que aí com duas o povo fica com preguiça. Mas a estrutura negocial é a mesma. Enfim, acho que é isso, né, Nelson? Assim, Bom, hoje bom foi uma demais. primeira Hoje é live, o assim, primeiro dia, é só um esquenta, o início do ano, o pessoal se conhecendo, né? E você que está vendo depois esse vídeo aqui no YouTube, aqui abaixo na descrição desse vídeo vai ter o nosso grupo do WhatsApp. Acesse o grupo do WhatsApp, vamos fazer uma reunião individual, entender sua necessidade. A Biocasa ela está crescendo. Hoje a gente já está em 7 locais no Brasil. Nós já temos uma unidade de João Pessoa, a unidade em Recife, nós já temos a unidade em Florianópolis e 4 unidades no estado de São Paulo. Então, a Biocasa ela quer crescer. Nós temos um objetivo grande de ter 300 escritórios pelo Brasil, ser a maior incorporadora. O nosso plano de 10 anos é muito ambicioso. E não é fácil, né, Teodoro, chegar no que a gente está se propondo, mas nós vamos fazer através, né? Vai ser legal. Eu tenho um quadro pintado, pessoal, um quadro pintado. Coloquei um quadro com 10 mil pessoas nele. Um quadro pintado com 10 mil pessoas, né? Quando a gente conseguir abençoar aí 10 mil pessoas, multiplicando a incorporação, né, Teodoro? Acho que aí já dá para pensar em pescar um pouco, ficar aí sossegado. Mas dava, até lá dava tem bastante aposentar. trabalho. Você conhece algum arquiteto aposentado? Eu nunca vi. Então, eu também Tive, não. tive a oportunidade de falar com ele Horn uma vez. Ele falou o seguinte: o ser humano foi feito para produzir até o seu último dia da vida e tudo que você puder, faça caridade, né? Tanto que 60% de tudo que ele ganha, ele doa. A É gente isso tem que aí. produzir, não tem jeito. Pessoal, né, Teodoro, sempre bom falar contigo. E amanhã tem mais? Vai ser amanhã de novo ou vai Amanhã ser tem outro dia? mais. Amanhã tem mais. Vamos batendo papo. Então nós vamos ficar aí o mês de janeiro batendo papo com vocês e trazendo bastante conteúdo. A gente vai aprofundando. Hoje só foi um esquenta.
para ver como é que é a dinâmica e obrigado pela participação de vocês aí. Valeu, meu cara. Valeu, pessoal. Valeu.